A Alerj, na pessoa do seu presidente André Siciliano, está fazendo um papel que eu considero, primeiro, republicano e, por ser um papel republicano, um papel seríssimo na condução do processo que há de libertar o estado do Rio de Janeiro da quadrilha montada pelo Wilson Witzel. E eu não me canso de dar os meus parabéns ao presidente da Alerj, deputado André Siciliano, pelo papel preponderante, pelo papel sério, pelo papel correto que ele está desempenhando junto à Alerj neste processo que poderá culminar no impeachment do governador Wilson Witzel. E antes que alguém entre na live dizendo, mas esse não é o André Siciliano lá do PT, ele é do PT. Amigo, nesta hora eu não estou muito importando-me se o André Siciliano, o deputado André Siciliano, é do PT, ou o que ele faz da vida política dele. E por quê? Porque nesse momento, todos nós, cariocas e fluminenses, temos o inimigo em comum. Portanto, a questão aqui não é discussão partidária. A questão aqui não são temas ideológicos. A questão aqui é que nós temos um presidente de uma casa legislativa fazendo o trabalho correto para nos libertar deste impasse que hoje nós vivemos aqui no Rio de Janeiro. Bem, o Siciliano, o deputado André Siciliano, como presidente da Alerj, ele montou a comissão, não é, que analisará o impeachment ou a abertura ou não do processo de impeachment contra o Wilson Witzel. Bem, o que o Wilson fez? Ele recorreu ao STJ pedindo a anulação desta comissão, perdeu, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e, no Supremo, o ministro Dias Toffoli deu uma liminar favorável ao Wilson Witzel, pedindo ou ordenando que seja desfeita esta comissão criada pela Alerj, feita pela Alerj, e aí o Dias Toffoli diz que esta comissão deveria ser desfeita porque não seguiu a proporcionalidade partidária da casa, não respeitou a proporcionalidade de bancadas da casa. Bem, só que a defesa da casa, ou seja, a procuradoria da Alerj, quando foi procurada para responder ao STF sobre algumas perguntas acerca da comissão, até para que o próprio ministro pudesse dar o seu despacho, bem, a própria Procuradoria da Casa explicou ao ministro Dias Toffoli de que a casa ela não funciona com esse sistema de proporcionalidade. E por que a casa não funciona com esse sistema de proporcionalidade? Porque a casa ela não funciona com o sistema de bancada. Deixa eu ler aqui rapidamente esta informação da casa. Prestamos informações na mesma noite em que a reclamação foi proposta, mas Toffoli não leu, porque pediu que a Alerj fosse citada para fazer exatamente isso, isto é, prestar informações. Nunca na casa houve bloco
parlamentar, é bloco parlamentar, eu tinha dito bancada, bloco parlamentar. E dissemos isto nas informações, mas Toffoli afirmou que a LERJ não respeitou a proporcionalidade dos blocos parlamentares, não é? Esta foi um comentário reservado de um dos procuradores da casa. Então, o ministro Dias Toffoli, embora tendo sido informado de que a casa não funciona com bloco parlamentar, ele exige que seja respeitada a proporcionalidade dos blocos parlamentares. Ou seja, o ministro Dias Toffoli parece que tomou uma decisão que mexe com o estado do Rio de Janeiro, não é? Que mexe com o que nós estamos passando, sem ler, ou seja, ele não tomou conhecimento das respostas que a própria ALERJ deu a ele para que ele embasasse a sua decisão. Portanto, é uma decisão inócua, é uma decisão que, na verdade, prejudica o estado do Rio de Janeiro, mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que, vem aqui para outra matéria, filha, a boa notícia é que o presidente da casa, o presidente da nossa LERJ, André Siciliano, disse hoje em uma reportagem, e eu estive com ele pessoalmente, eu fiz questão de estar com o deputado André Siciliano para entender qual era o jogo, o que estava acontecendo, e ele disse que a decisão de Toffoli não salva Witzel de impeachment. Ou seja, o presidente da casa disse: a decisão que Toffoli tomou não vai salvar o Witzel do impeachment. Ou seja, pode adiar esse processo, mas não vai salvar. Eu estive hoje, portanto, com o deputado André Siciliano, e o que ele me disse? Ô Tony, tudo o que eu estou fazendo é em harmonia com a população. Tudo o que eu estou fazendo é em harmonia com o sentimento do povo. Portanto, se o Dias Toffoli, se o ministro Dias Toffoli quiser, eu coloco uma comissão com 70 deputados, para que todos eles possam emitir sua opinião. Se ele quiser, eu faço e monto a estrutura organizacional que ele quiser dessa comissão. Agora, o que nós começamos a fazer, nenhum passo atrás nós vamos dar. Isso me trouxe uma segurança muito grande. Por quê? Porque esteve sendo ouvido nos bastidores da política do Rio de Janeiro de que poderia haver algum acordo entre Witzel e o presidente da LERJ, deputado André Siciliano. Porém, eu quero garantir a vocês, porque este processo de Witzel me é muito caro, porque vocês sabem que quando nós denunciamos Witzel na PGR e na Polícia Federal, foi que a Operação Placebo começou. A operação da Polícia Federal foi na data da nossa denúncia. Portanto, eu, como parlamentar que apertou o start desta queda de Witzel aqui no estado do Rio de Janeiro, esse tema para mim é muito caro. É muito caro. O Witzel, ele nunca negou em nenhuma roda política de que ele me tem como grande inimigo dele aqui no estado. Portanto, esse tema me é caro. Por isso, eu saí da minha casa, fui até o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que mais uma vez mostrou a sua postura exemplar e um espírito público altivo para não aceitar, não é, nenhuma jogada, não aceitar nenhum plano que fira os interesses, em primeiro lugar, da população carioca e fluminense. Portanto,
eu quero tranquilizá-los. Resta saber se Witzel vai cair primeiro porque vai ser preso ou se vai cair primeiro porque vai ser impeachmentado pela Alerj. Mas o processo está em andamento. É óbvio que ele consegue ali cooptar 1, 2, 3, 10 deputados estaduais, dando a um cargo, a outro cargo, mas isso vai ter que ser votado pelo plenário. E quando for votado pelo plenário da casa, eu não tenho dúvida nenhuma de que a pressão popular, não é? Já estão sendo feitas pesquisas nos municípios e em todos os municípios as pessoas, na sua maioria esmagadora, pedem o impeachment de Wilson Witzel. Portanto, o parlamentar, ele tem que ouvir, ele tem que ter o sentimento da população. Então, até esses que podem, de alguma forma, estarem sendo beneficiados pelo Wilson Witzel, com algum espaço no governo, na hora vão ter que enfrentar a população, e eu não tenho dúvida nenhuma de que entre ficar com o povo e ficar com Witzel, que já é um governo ultrapassado e falido, não é? Eu não tenho dúvida de que ninguém vai ter coragem de ficar ao lado de Wilson Witzel. Portanto, esta é a boa notícia desta noite. Parabéns ao presidente da casa, porque tudo depende dele. Se ele quisesse sentar em cima desse impeachment, ele sentaria. Tudo depende do presidente da casa. E graças a Deus que o deputado André Siciliano tem tido uma postura exemplar. Pessoal, compartilhe esta informação, porque a decisão de Toffoli, que parece que não leu o processo, não é? A decisão de Toffoli apenas adia a queda de Witzel, mas não vai impedir de Witzel cair e nós ficarmos livres desta quadrilha que tanto fez mal ao povo do estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe o Rio de Janeiro, parabéns ao deputado André Siciliano,